cidade? É Sobragi. Ah, é com I? Sobragi. Por favor, é Dona... É Dona Célia. Dona Célia. Ribeiro Correa da Silva Mendonça. Correa com E-A. Não é com I, não. É que as pessoas confundem, né? É aquele com o chapeuzinho do vovô. O grande barato é a alegria que é quando a gente entra numa sala de ensaio e se provoca e as coisas começam a aparecer e é realmente fascinante. Eu acho os atores incríveis, mas o mais interessante do ponto de vista poético, eu acho que é a provocação do desejo. Agora nós estamos, sobretudo, centrados numa discussão que temos de como realizar artes plásticas com os instrumentos do teatro, como realizar teatro com os instrumentos das artes plásticas, como no nosso pós-modernismo, por chamar de alguma maneira, as artes elas não é que estejam fusionadas, é que elas nunca estiveram separadas, né? Então, a partir daí é que é o princípio que o grupo está trabalhando. Para nós, o auge, né, apresentando pelo Brasil, com críticas elogiosas, e ganhando um dinheirinho, e aí a gente volta para a nossa cidade natal e, não, vocês não têm mais o espaço de vocês, a sala de vocês, que era um espaço público, vai ser para uma oficina de tricô e crochê. Nós acreditamos na possibilidade de fazer teatro de grupo. E o que é fazer teatro de grupo? É construir junto, é ralar, é gritar que o trabalho tem que ser coletivo, o trabalho tem que ser feito a cada dia, a cada momento. Mas porque eu acho que o teatro de grupo, eu particularmente acho que é a via mais interessante de se fazer teatro, de se aprender, de se construir como ator, como cidadão, enfim, como pessoa, como um fazedor de arte, né? No nosso caso, a arte teatral. Eu estudava economia na UERJ e comecei a fazer um curso de teatro. Me apaixonei imediatamente por vários motivos. Mas eu sempre tive muita angústia. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar o tranco dessa profissão. Porque tem uma instabilidade, tem uma angústia interminável, que é como que eu vou construir uma história que tem um mínimo de estabilidade. Isso é um viés importante. O outro viés é a percepção imediata no primeiro curso de teatro, que quando você se junta com uma galera que você se identifica, você consegue aprofundar alguma coisa, do ponto de vista artístico. Então, essas duas ideias, digamos assim, foram construindo em mim uma clareza de que só a estrutura de um grupo poderia radicalizar o pensar teatral, como fazer teatro. Falei, vamos tentar essa pesquisa em cima de um texto que eu estou escrevendo com Bruno Levinson, que vem a ser depois a primeira peça dos Atores de Lauro, que é a entrevista. E a gente começou dentro da Casa de Escultura Lauro Alvim fazer um processo com um grupo de atores, né, iniciantes ali, que estavam começando ali. Aí a gente fez um espetáculo um dia no Teatro da Lauro Alvim, o Ivan de Albuquerque, o Rubens Correia e a Leila assistiram e convidaram a gente para fazer uma temporada no Teatro Ipanema, no horário alternativo. Então essa é a primeira temporada dos Atores de Laura. O nome da companhia é uma homenagem à Laura Alvim mesmo, a figura da Laura Alvim, que o sonho foi ser atriz e nunca pôde ser atriz, e doou para o Rio de Janeiro essa Casa de Escultura, que é uma coisa importantíssima para a nossa cidade hoje em dia. O diabo é que o dinheiro azulou! Eu e meu homem não temos nem para o sustento. Com esta história de casamento, os credores estão latindo por toda a parte atrás da gente. Meu homem está devendo 200 pistolas! Deixa por minha conta! A companhia me atende no desejo real do que é ser ator, mas não no ser ator no mercadológico, ser ator da filosofia que envolve, da arte em si, da carpintaria ou do artesanal que envolve ser ator. Então, todas as vezes que a gente entra num processo que tem a nossa criação coletiva a partir de uma proposta de direção ou de um desejo de um grupo, aí é que para mim entra o grande barato, onde eu me realizo muito, independente das outras coisas tão importantes, que é o material, a sustentação, a família, enfim, todas as coisas que envolvem 20 anos depois, todos nós aqui somos assumidamente pessoas que vivem no nosso trabalho, então isso é muito importante. Mas num determinado momento do teatro para dentro, onde nada disso mais importa, onde o que importa é a arte, é uma linguagem, o desenvolvimento de uma linguagem, você consegue criar dinâmicas de linguagem teatrais incríveis dentro da companhia, isso ajudou a gente a aglomerar cada vez mais, a ter esse amálgama de atores
diferentes, porém com esse mesmo interesse. Permita que lhe diga uma coisa, senhor Argante. A educação dos filhos é uma destas responsabilidades para as quais todo desvelo é pouco. Sem dúvida! Mas a que propósito vem isso? Não vem a propósito dessas loucuras de rapazes, que na maioria das vezes são frutos da má educação que os pais lhes deram. Pronto, falei. Sim, isso acontece uma vez ou outra, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ao longo desses 20 anos, o nosso barato, talvez por isso seja atores de Laura, não sei, mas assim, o nosso barato foi experimentar várias linguagens. Várias linguagens. Então, por exemplo, há 10 anos atrás a gente foi montar Molière. Acho que nunca havia montado um clássico até então, se eu não me engano, na companhia. E aí, Daniel, não, vamos montar aqui exatamente o capítulo Molière e eu quero fazer um mergulho na comédia dell'arte. Então fomos estudar comédia dell'arte, que é uma coisa que a gente nunca tinha estudado, e mergulhamos e fizemos um espetáculo com Molière baseado na comédia dell'arte, que foi um tremendo sucesso pra gente, um dos grandes sucessos que a gente tem. Mas que não tem nada a ver com uma linguagem contemporânea de criação coletiva e etc., que a gente vinha trabalhando, né? Isso é um exemplo. Quando a gente foi montar Shakespeare, a gente foi trabalhar um pouquinho ainda na coisa da máscara, mas aí já tinha uma máscara pintada no rosto. Outros elementos foram sendo adicionados. Fomos montar ensaios de mulheres, então como é que é essa coisa do travestismo, etc. Eu acho que essa inquietude artística do grupo, e aí eu acho legal também do Daniel, não se contentar ou não querer uma única linguagem e a linguagem e se aprofundar e se verticalizar nessa linguagem. Vai, Sandra, que eu fico te esperando para o jantar. O que está acontecendo, Blanca? Que mudança é essa agora? Você está me escondendo alguma coisa? Que decote é esse? Ah, bem, eu achei que você nem ia perceber. Você não vai sair assim, Blanca. Eu não vou sair, filho. Eu vou ficar aqui em casa te esperando. Mulher minha não usa decote nem dentro de casa. Crides, deixa de ser antigo. Eu posso ser antigo, mas não sou porco. Crides. Se você não tirar esse decote, Blanca, eu não te toco mais. Nunca mais. A gente montou uma peça chamada Decote, que é uma criação coletiva. A gente estudou todo o universo do Nelson, as peças, os contos, as crônicas do Nelson Rodrigues, e depois a gente mergulhou na criação coletiva e fizemos um espetáculo incrível. Como é que ela se veste para os encontros? Sempre de vermelho. E a roupa de baixo. Ô, parceiro! Ô, rapaz, com todo respeito, e a roupa de baixo. Uma variedade, cada dia uma surpresa. No começo é assim. De nada, o fogo dela é eterno. Essa mulher bate o bolão. E como é que ela faz? Faz como ninguém. Imagine que um dia ela começou tirando as luvas como uma vedete de cabaré. O que mais? A gente queria muito montar o Nelson Rodrigues. E a gente, na época, falou, vamos montar A Vida Como Ela É, os contos. Foi aí que tudo começou. Começamos a estudar a obra do Nelson, começamos a emburacar na Vida Como Ela É, eis que a Globo compra os direitos da Vida Como Ela É, no meio do nosso processo. A gente já estava lá, já estava apaixonado, já estava querendo montar, e a nossa solução foi, então vamos nós escrever os nossos contos. Ela mandou a irmã ficar com o seu noivo. Ela matou a irmã para ficar com o seu noivo. Ela matou a irmã para ficar com o seu mundo. O mundo queria que ela ficasse sem a irmã. O mundo merecia ficar sem a irmã. O mundo merecia ficar sem ela. A gente foi estudando o Nelson e foi ganhando essa lógica rodriguiana, esse vocabulário rodriguiano. É como se a gente fosse fazer uma análise de banheiro, o nosso desejo era fazer Nelson. Então a gente meio que comeu o Nelson e surgiu outra coisa. E a estrutura junta o teatro com as crônicas. As perversões são perdoadas pelas paixões, é uma outra frase importante. Então, não é uma simples doença, uma simples perversão. Tudo tem uma paixão por trás. Então, isso que faz com que tenha coisa surpreendente do Nelson, que tem alguma coisa apaixonada naquele personagem que faz com que ele produza o bizarro. Então, eu acho que a gente foi se alimentando de coisas, de conceitos e de valores estéticos e de linguagem do próprio Nelson para que a gente ganhasse esse sotaque rodriguiano. Eu estou te traindo. Eu não acredito nisso. Você acha que eu não sou capaz? Você está falando sério? Seríssimo.
E você tem coragem de dizer isso assim? Na minha cara? É isso mesmo, esse casamento já acabou. A gente tem agora um processo irmão, que é o adultério, que a gente fez mais ou menos o mesmo trabalho que a gente fez com a obra do Nelson, a gente fez com a obra do Pirandello. É uma obra nossa, inspirada no universo do Pirandello, as questões do Pirandello, mas não tem uma frase, uma situação, um conflito que seja do Pirandello. E essa capacidade, eu acho que é uma capacidade da companhia, aí sim, talvez seja um talento que a companhia desenvolveu, que eu acho que tem a ver, primeiro, com a radicalidade do trabalho, que eu digo de trabalhar mesmo, de estudar mesmo, com a capacidade de se direcionar para um determinado objeto de estudo, seja ele qual for. Tu não tá sendo gato comigo, cara. Essa porra é importante pra mim. Eu conto contigo, entendeu? Eu tô aqui pra te ajudar, mas porra, já Tu deu... tem que levantar a minha moral pra eu levantar a tua. Eu tô levantando a tua moral. Eu quero sentir que você tá comigo. Eu tô contigo, pô. Tá comigo mesmo? Claro que eu tô, sou teu parceiro. Tá comigo como eu quero que você esteja comigo? É óbvio. Tá mesmo? É claro. Tá comigo mesmo? Claro. Jura que tá comigo? Juro. Então me beija. Que é isso? Quando você decide se debruçar sobre um projeto, são 6, 8 meses em que você vai ficar naquele universo. E será que isso aí a gente vai saber fazer? Comédia dell'arte, essa coisa, trabalhar desequilíbrio, corpos com gestos não cotidianos. A gente vai saber entrar nesse universo? Shakespeare, será que a gente vai conseguir se apropriar da palavra shakespeariana? Então, cada vez tem uma provocação, um desafio, né? Quando acabou o processo do Escapino, teve um lado meu que falou assim, cara, vou montar a obra do Molière, porque ele é maravilhoso. São atores engraçadíssimos, uma companhia que tem uma comicidade incrível, assim, um golaço, vamos fazer um gol atrás do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sabedoria de uma companhia é também ter olhar do que vai nos provocar, nos desafiar, o que vai... Porque na hora da provocação, ela também realimenta o desejo, ela também renova o desejo. Você vai ser papai. Eu também fiquei assim em estado de choque quando eu soube. O quê? Eu vou ser o quê? Papai, você vai ser papai. Eu tô grávida, meu amor. Como é que você tem a cara de pau de me dizer isso? Cara de pau? Como assim? Como assim que ele é estéril? Existem alguns grupos que desenvolvem uma técnica, por exemplo, o Lume é muito claro isso, né? Tem uma pesquisa em cima do trabalho do ator especificamente. A gente não tem uma técnica específica desenvolvida dentro desse grupo. Pelo contrário, a gente tem uma pluralidade, uma riqueza de técnicas que é ditada pelo trabalho que a gente vai fazer. De acordo com o espetáculo que vai ser construído, a gente emburaca em determinada técnica. Mas a gente não tem uma coisa regular, um treino que seja regular, ou essa técnica eu olho, já vejo que é dos atores de Laura, como alguns grupos têm. Pode falar, Amélia. Tá comendo chocolate escondido todo dia? Eu vou falar pra doutora, Olha aqui, doutora, tá comendo chocolate escondido? Vou falar pra doutora. Agora, que papelão. Que bonito, né, Amélia? Que bonito. Já tomou seu remédio de pressão hoje? Eu esqueci. Não. Eu esqueci. O stand-up nasce, né, de um grupo de jovens que, nos anos 80, mais precisamente em 86, começou a discutir cultura popular, pesquisar, e a partir daí veio a ideia de fazer teatro, fazer um teatro popular. O primeiro espetáculo foi A Greve. A Greve é um quadro do texto de César Vieira, Bumba Meu Queixada. Nós montamos esse quadro para espaços abertos, não necessariamente uma rua, mas conselhos comunitários, clube de mães e tal. Nesse espetáculo a gente usava uns elementos folclóricos daqui, usava o boi de reis, usava só os galantes, mas eles eram os galantes que faziam parte do boi. Com outro texto que a gente começou a montar, que foi o Dario Fó, o Não Se Paga, Não Se Paga. Era um texto imenso, propunha que ou eu pago só o que a mercadoria vale, ou eu levo lá de graça, paga depois. A partir daí havia todo um enredo, toda uma história. E a gente traz para o formato de mostrar isso, para não ficar uma coisa pesadona, didática e tal, era o drama circense. Que no drama a gente poderia brincar uma série de coisas a partir dessa ideia de absurdos, como por exemplo, as mulheres escondiam as mercadorias na barriga. Então a população inteira começou a engravidar. Outro dia, o Livieri, pensando que seus 2 tios haviam morrido de combate, vingou-se. No entanto, eles estavam bêbados debaixo de uma mesa. Acabamos ficando com 2 vinganças de tio a mais. Uma boa trabalhada. O Dom Chicote em Bulamanca, de Oscar Van Fu,
Dom Chicote Mulamanca e seu muito fiel companheiro Zé Chupança, que é um camarada que tinha uns carneiros e que os carneiros começam a sumir, ele vai até o rei para pedir providência para esses carneiros, e o rei manda que ele vá procurar muito longe do reinado. Ele passa a vida inteira procurando, descobre no final que era o próprio rei que roubava os carneiros. A gente mantinha essa questão desse cunho forte ideológico, de algo a dizer, de algo a transgredir, a propor, dessa vez na rua, totalmente na rua, espetáculo. É claro que quem existe imprime uma marca naquilo que faz. E eu mal consigo deixar um rastro por onde passo. A cada montagem do espetáculo do grupo, a princípio, tinha diretores diferentes. Então, assim, o que o diretor trazia para o grupo, para propor para o ator, ia proporcionando a formação desses atores. A cada montagem se formava, por mais que houvesse saída de atores, entrada de novos atores, ele ia se construindo dentro desse grupo a partir desse nuance do diretor. Nenhuma história resiste ao mundo do esquecimento. Nenhum fato persiste, morando só no pensamento. Quando não é contada a história, vira esquecimento. A gente queria um beco, uma coisa esquisita, que a gente queria fazer uma coisa esquisita. E terminamos no palco com Bocas de Lobo. Era o trágico do trágico, né? Assim, era o submundo da cidade que a gente foi pesquisar, as pessoas pitorescas que tinham nessa cidade, que viviam à margem, e a gente foi para coisa pesada mesmo, da violência, da droga, da noite. O João Mazarino tinha dirigido com a gente o Dom Chicote, e aí volta, ele dirige o Bocas de Lobo, pegou um texto, O Sortilégio da Mariposa, e aí depois aí achou que não devia ser daquela forma, começa a fazer esse trabalho que ela está falando dessas pesquisas, e aí João entra em contato com Maurício Arruda Mendonça para dizer, olha, a galera tem essa ideia aqui. Ele pediu um perfil de alguns personagens, de algumas pessoas, tal, manda isso para lá, e ele começa a construir o Bocas de Lobo, que ele bebe na fonte do Lorca nesse mundo, porque, por exemplo, no Lorca os insetos estão na relva, um poeta esquece o livro lá na relva, tá, e uma barata lê os poemas e se encanta e se apaixona pela papoula. Então, ele transforma esses insetos da relva no povo da rua, no povo que está transitando nos becos, e ele localiza a Ribeira como esse processo, como esse lugar. E aí a gente vai para a Casa da Ribeira. Marujo do mar, Marinheiro são, somos, mas não somos. marinheiro são, Marujo do mar, marinheiro são, somos, mas não somos. marinheiro são. Na estrutura de fazer um espetáculo que foi muito caro, a gente ficou com muita dívida, não pôde mais seguir à frente. Depois que terminou a Casa da Ribeira, a gente não teve mais como levar para nenhum canto. E aí faz a gente, outra vez, se ressignificar, pensar em outra forma de fazer um texto. Vem para esse momento, A Ilha Desconhecida, um conto do Saramago, faz um espetáculo pequeno que cabe em qualquer espaço, pode ser levado para vários espaços, inclusive na rua, e também começa a nossa mistura com Saramago, o nosso encontro com Saramago, porque mais tarde vai surgir o outro, que é uma coisa que não tem nome, né? Já ainda nessa fonte que ainda era a fonte de Saramago. Os senhores já devem estar sabendo da existência de um surto epidêmico de cegueira. Mesmo sem encontrar nenhuma lesão nos olhos, as pessoas afetadas passam de um momento a outro a enxergar tudo branco. Foi em 1995, nós já vimos a experiência de um outro grupo. Nós levávamos 1 ano e meio pesquisando, 1 ano em processo de montagem para apresentar 6, 7 vezes. Não temos aqui na região o hábito de temporadas, não temos como fazer muitas apresentações. Então isso foi dando uma tristeza, assim, trabalhar tanto e não conseguir mostrar tanto o trabalho. E o grupo praticamente acabou por esse motivo. Vamos fundar uma companhia, mas nós queremos trabalhar muito e apresentar muito também. Então, o primeiro objetivo já era, temos que criar um novo espetáculo. O espetáculo primeiro que nós produzirmos deve atingir um público muito grande para que a gente tenha muitas apresentações. Então, nós queremos trabalhar tanto que a gente virasse dia e noite, pegar carona no sol e na lua. E vamos à escola, alguém falou, um de nós três, vamos para as escolas, que as escolas estão muito carentes de apresentações. Então, criamos o primeiro espetáculo chamado Lende Aprendendo, texto meu, com texto e direção minha.
E era um espetáculo de incentivo à leitura. Entretanto, o espetáculo repercutiu muito. Nós apresentamos durante 4 anos, fizemos 600 apresentações do espetáculo. Foi algo inédito para nós. Então, a gente cumpriu esse primeiro objetivo de apresentar muito como nós queríamos. E aí era ano 2000 já, quando nós fomos para Buenos Aires trabalhar, pesquisar com a Periplo, Companhia Teatral. Nos deparamos com uma experiência de pesquisa sobre o trabalho do ator muito séria, muito aprofundada, onde revelava muito de nós, uma faceta que nós não conhecíamos. Nós voltamos de Buenos Aires muito transformados e já no dia seguinte passamos a fazer treinamento de ator diariamente. Sabe qual é a melhor coisa de passar dos 30? Ai, a serenidade que isso traz. Você pode ficar o final de semana inteiro sozinha, assistindo filme, lendo livro, e se sentir plena, né? Sabe o que eu li no livro ali, assim, ó? O homem só é ele mesmo no silêncio. Não é ótimo, não precisa falar nada, fica só ouvindo. Esse trabalho de sistematização da nossa pesquisa, do trabalho de ator, foi onde se aprofundou, era cotidiano, e aí nós começamos a montar um espetáculo novo, Os Camaradas Médicos, que foi um espetáculo depois onde a gente conseguiu realmente colocar em prática tudo que a gente estava pesquisando. Os Camaradas Médicos teve um exercício de encenação muito bacana, foi muito gostoso de fazer, repercutiu muito, e nós decidimos então, também por ideia de um argentino, do dramaturgo, do Alfredo Menha, que assistiu e disse, olha, que tal se a gente trabalhasse junto e ampliasse vocês têm um embrião aí e pode virar um espetáculo bem bacana. Aí passamos a trabalhar com ele foi abrindo, na verdade, espaços, estações nesse material que a gente tinha. Aí virou um espetáculo de 1 hora de duração, virou Os Camaradas. Nós fizemos todos os festivais internacionais no Brasil, essa rede de festivais internacionais. Depois, palco giratório do Sesc, aí circulamos bastante pelo país. El Pajarito! Eu e Malena nós viemos de muito longe trazer para vocês uma espécie muito rara. Uma verdadeira obra de arte da natureza. Eu e Malena trouxemos para vocês de muito longe El Pajarito! Pajarito! A gente voltou do palco giratório e foi convidado a sair do espaço que a gente ocupava, um espaço público aqui em Blumenau, para uma sala de oficina de crochê funcionar. Aí fomos nós, né, voltando super feliz, super apresentando muito e sem espaço agora. E aí a gente foi chegando aqui no Teatro Carlos Gomes, pela Escola de Música. Eles estavam reestruturando o espaço da escola de teatro e pediram, façam uma proposta para a escola. Façam uma proposta de corpo pedagógico, administrativa, didática. E fizemos, e em 2004 a escola foi reaberta e nós temos aqui até hoje a nossa sede e também a Carona Escola de Teatro. Nas festas a que eu não vou, eu sou a rainha. Se me encaram? Se me encaram, eu olho de cima. Se me olham de cima? Se me olham de cima... Se me olham de cima, eu faço bichinho e mando um beijinho. Após Os Camaradas, vem a escola, e é uma tremenda turbulência a gente entender, se adaptar com a escola. Essa experiência dos Camaradas foi muito bacana, mas a gente quer ainda uma outra coisa, que é experimentar algo ainda mais pessimista, talvez, mais depressivo. Estamos querendo falar um pouco desse homem contemporâneo que nós somos e a realidade que estamos vivendo. Aí o Gregory propôs um conto para ler, a parte doente. Nós lemos, vamos encenar isso. Não sei como. E fomos para a sala com o Gregory participando junto, na sala, acompanhando cada movimento dos atores, cada exercício que fazia, mesmo anterior ao texto. Eu vou sair pelas ruas procurando alguém mais feia do que eu, mais gorda do que eu, mais velha do que eu, mais triste do que eu. Eles são a minha escola, né? Até ter contato com o pessoal da Carona, eu não tinha contato nenhum com teatro, tinha contato de assistir peças. Aí eu entrei nessa roubada, sem nunca ter feito teatro, sem nunca ter feito uma dramaturgia, e aprendi diretamente com eles, assim, com esse trabalho com a parte doente, que foi um processo, para mim, riquíssimo, assim. Eu era acostumado a escrever contos, tinha vários contos há muito tempo escritos, e de trabalhar em sala, vendo as coisas serem feitas, propondo coisas junto com o Pepe. Foi uma dramaturgia super colaborativa mesmo, assim, de pensar para onde vai essa peça, o que a gente quer agora, o que tal personagem vai falar. Agora sim, o glamour! Um tapete vermelho estendido! Chofé! Chofé! Siga aquele táxi! Aquele do galã!
participo de um grupo na Dinamarca, de um seminário chamado Ponte dos Ventos, dirigido pela Iben Nagel Rasmussen, atriz do Odin Theater de Laboratório, do Eugênio Barba. E encontrei com Luiz Alberto Alonso, que é ator e diretor de teatro, e desenvolvemos esse trabalho lá, né, em grupo. E aí eu o convidei para vir ao Brasil fazer um intercâmbio. E a gente se encontra lá e então ele vê meu trabalho e me convida a ministrar uns cursos aqui em Salvador. E eu decido definitivamente ficar, né? Eu gostei da cidade, né? Salvador, Bahia é Cuba, né? Essa questão da miscigenação, né? As culturas são muito parecidas. E aí então é que eu começo, junto com o Rafael, a pensar em criar um grupo de teatro de pesquisa sobre a investigação do ator em Salvador. Aí o grupo se chama Oco Teatro, precisamente inspirado na questão do conceito de um teatro vazio, a partir de um espaço vazio não só como um espaço físico, mas também o ator como um espaço vazio que deve ser preenchido. É daí que surge o conceito de Oco Teatro Laboratório. Aí a gente abriu uma audição e nessa audição se inscreveram mais ou menos umas 30 pessoas. Dessas 30 pessoas ficaram 20, eu assustadíssimo, né? Porque 20 pessoas é bem complicado, mas aí a gente foi criando o nosso treinamento, o nosso processo e levamos mais ou menos 8 meses a 1 ano apenas preparando esses atores, trabalhando. Claro que há uma seleção natural dentro do processo que a gente estava desenvolvendo e ficamos nós, esses atores que foram os que disseram, não, é isso que eu quero, e a gente se reuniu e estamos juntos há 7 anos trabalhando. Aqui estamos, senhores, para dar início ao processo. Os que invocam os direitos do homem acabam por negar os direitos da fé e os direitos de Deus, esquecendo-se de que aqueles que trazem em si a verdade tem o dever sagrado de estendê-lo a todos. O foco principal é o ator, é desenvolver o ator, é trabalhar o ator, que o ator tenha o domínio das energias. Quando a gente fala de energia, energia que precisa estar em cena, né? Isso significa com uma disciplina muito grande, uma precisão muito grande, uma expressividade apropriada. Não é algo que se cria para aquilo, mas que se tem, que se desenvolve, que está ali para a nossa mente se apropriar na hora que precisa. E nós temos 2 tipos de treinamento no Oco, que é o treinamento fechado e o treinamento aberto. O treinamento fechado é o treinamento importado da Ponte dos Ventos, que é um grupo intercultural, onde temos 20 atores de diversas partes do mundo e diretores de teatro. Aí temos a dança do vento, geisha, samurai, desequilíbrio, resistência, fragmentação, slow motion, que vem sendo câmera lenta. Todos eles estão fechados dentro de um molde, por chamar assim, cultural. E tudo procurando uma energia diferente. Tudo isso nos leva a energias diferentes. A gente precisava de treinamento aberto. Bom, então vamos começar a criar treinamentos onde o ator não se sinta preso a uma forma determinada. Por exemplo, a dança dos ventos é um passo ternário. Então a gente não quer isso. A gente quer que o corpo do ator, o ator sozinho, faça o que ele quiser, livremente. Aí, então a gente criou a navegação. Navegação, o corpo do ator faz o que ele quer e começa a partir daí ele experimentar impulsos com a voz, com o corpo. Esse, por exemplo, é um dos treinamentos abertos. Jesus, Maria José, obrigado, Senhor. Obrigado por ter atendido ao meu apelo desesperado. Não sou merecedor de tanta misericórdia. Sangue de Cristo, salvai. Corpo de Cristo, santificai. Alma de Cristo, embriai. Acho melhor o senhor deixar para rezar depois. E deixa sair toda essa água que engoliu. Se eu não chego a tempo, o senhor morreu o rio todo. As terminologias de criação coletiva ou de teatro colaborativo é que eu não tenho outra herança que não seja essa. Mas que, de alguma maneira, o teatro sempre foi coletivo e sempre foi colaborativo. Talvez, em uns momentos, o diretor foi mais uma figura que vem com tudo pronto para que o ator execute. Hoje, na contemporaneidade, a gente não tem mais isso e cada vez é menos. Até porque, cada vez mais a sociedade em geral, como pensamento filosófico, o ser humano não quer mais ficar preso a certos e determinados sistemas. Realmente, nós trabalhamos num trabalho colaborativo. Como trabalhamos, por exemplo, em Branca. Branca foi dividida em blocos. De cada bloco, que poderia ser 1 ou 2 cenas, a gente tirou
sugou um nome e esse nome foi dado aos atores dessa cena e eles construíram uma partitura totalmente física, sem texto. Eu depurei a partitura física e coloquei o texto na boca deles e encaixou perfeitamente o que queria dizer com a dança do corpo deles. Então nós temos um trabalho colaborativo, de fato. Eu não faço nada se o ator não me dá. Ele é minha peça fundamental. Não como resultado artístico, e sim como processo. Nos Sonhos de Segismundo, baseado na Vida é Sonho, eram 6 trovadores e a gente traz um pouco da nossa cultura, do Nordeste, da nossa base, da nossa história, da nossa raiz, para esse universo que acaba se transformando, misturando e sendo universal. Branca, eu sei que você continua tão pura quanto antes. Você sabe que o diabo prefere os puros? Eu confio em você. Mas não deve. Hoje eu não seria capaz de um gesto como esse. Se eu visse um homem morrendo com falta de ar, eu deixaria que morresse. Alguém se sente capaz disso. Não é pessoa em quem se possa confiar. Branca, a partir de uma questão religiosa, termina se falando das diferenças em geral, porque ali dentro daquela história, cada um pode fazer a sua leitura e está contido a questão do racismo, da intolerância de gênero. Então, cada um pode fazer sua leitura a partir da história do Santo Inquérito, de uma menina que foi acusada e queimada viva simplesmente porque um dia se declarou amar alguém mais do que a Deus. Então, nisso aí, cada pessoa que assiste, com sua história de vida, eu acho que ela pode fazer uma leitura de várias coisas. Não só se localizar numa questão política e religiosa. Tanto Branca quanto Segismundo, eles estão ligados e tem uma história muito interessante. Primeiro porque Branca, ela surgiu, a ideia, antes mesmo do grupo se formar. Quando o Luiz Alberto estava dando o curso de direção, no exercício, ele pediu textos dramatúrgicos, né, textos de teatro brasileiro, e aí eu apresentei o Santo Inquérito para fazer esse exercício. E eles tinham que me propor um texto brasileiro, e aí caiu nas minhas mãos o Santo Inquérito. Desde a primeira leitura eu me apaixonei pelo texto, porque é um texto de uma poesia inigualável. E aí li outras coisas de Dias Gomes, onde descobri nele a poesia, as imagens dos textos de Dias Gomes. Me apaixonei pelo espetáculo, então criei Branca. Então a gente, em coletivo, criou Branca. Trabalho a partir do princípio de sugar do ator tudo que o ator pode me dar. Não chegar com uma proposta pré-definida. E sim, talvez, com algumas ideias. Então, a partir daí surgiu Branca, que fala essencialmente da intolerância religiosa. Eu acho que... E tentamos tirar, por exemplo, lugar, nomes. A única personagem que tem nome no espetáculo é Branca. Isso me permitiu poder tirar, descontextualizar ela de alguma maneira, ao mesmo tempo que recontextualizando-la, para assim poder fazer uma Branca muito mais universal. Tínhamos um espetáculo que pode falar sobre intolerância religiosa em qualquer lugar onde ele for apresentado. Houve um tempo em que a história de Macondo ficou carregada de aventuras, paixão e ódio, traição e amor, romance e luta. Aí eu pego o texto original de Calderón de la Barca. Eu quero falar sobre algo que está seco, morto, que não está gerando nada. Talvez a minha herança, de onde eu venho, também provocou isso. Mas a cidade de Salvador também estava me provocando isso nesse momento, e os atores também. Então lembrei de Macondo, a cidade de 100 anos de solidão. Que eu começo a propor para eles, que eles comecem a procurar algumas figuras da mitologia ou da religião nordestina, afro ou não. Eles começaram a trazer improvisações de cordel, de literatura de cordel. E aí nós fomos fusionando, tentando manter a história original, a base original de A Vida é Sonho, e permeando ela com costuras das histórias. Então, os sonhos de Segismundo, neste caso é Segismundo que mora em Macondo, os trovadores que moravam em Macondo tinham emigrado fazia muito tempo. Quando eles voltam para a sua terra, que é Macondo, eles percebem que está seca, que está morta. Aí eles chamam um ser imaginário, um ser mitológico que vem e conta e diz: na cidade está acontecendo isto. Era uma cidade bela,
mas o rei prendeu o príncipe, tem ele preso numa torre, ele tem que passar o poder para alguém e não vai passar para o príncipe. Ele só quer testar se o príncipe, aí entra a história dele, a vida é sonho. Então, é o tempo todo vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, no final, naquela sequia toda, o mar invade a cidade, o sertão vira mar, o mar vira sertão, né? Então, o mar invade o seco e acabam todos os trovadores num barco, na proa Segismundo, navegando na procura dos seus sonhos. Eu vi o DVD! E você não tem nada pra me dizer? Triste, né? Triste! Puxa, amor, eu achei que você fosse adorar. É uma declaração de amor pra você. Tem uma questão que tá lá nos nossos projetos que eu acho interessante também, que é um foco no ator. Todos os nossos espetáculos, o foco é o ator. Por mais que a gente esteja fazendo Shakespeare, onde o foco é a palavra, o foco, na verdade, é que a palavra tem que ser bendita pelo ator. Então, é sempre o ator. Tanto que a maioria dos nossos espetáculos não tem um grande cenário. As imagens são muito construídas, geralmente, pelos atores. Quando não o cenário inteiro ou uma parte dele. Quando você fala que a pessoa é esquizofrênica, você acha que ela, né, que ela fala sozinha, que ela vê... Mas não é nada disso não, né, Guilherme? Vê nada, não ouve nada, é uma coisa assim muito difícil de explicar, entendeu? Agora, pra família é uma situação muito complicada. É porque a família, ela quer... Porque a família quer o melhor, né, Guilherme? Pra pessoa, né? A família quer o melhor, né? Tudo bem? Ajudar e não consegue entender exatamente o que tá se passando na cabeça daquela pessoa. Terapia não pra parar! Ei! Você sempre faz isso! Eu tô afim do cara, afim! Fica esse go na minha cabeça, eu não consigo me concentrar, tá me atrapalhando! Os atores de Laura, eu acho que se a gente pegasse todos os espetáculos e tirasse o cenário, as peças podem acontecer da mesma forma. Todas as peças da companhia podem ser feitas numa caixa preta, numa praça. O que você está fazendo aqui? Eu estava morrendo de saudade do meu gavião e você não respondia os meus telefonemas. Eu já te falei que eu não quero mais. Mas agora que eu tô aqui, a gente pode matar essa saudade. Na minha casa, você está louca? A sua mulher nunca vai ficar sabendo. Amanda! Já te falei, não quero mais. Eu agora sou um homem fiel. A santa me saltou. Tem as peças que a gente considera de repertório porque não há dúvidas, né? Foram peças importantes dentro da história da companhia, no momento que elas aconteceram. Foram peças importantes para fora, no sentido de grandes críticas ou sucessos de público, nananã. E tem aquelas peças que, de repente, para fora nem foram tão sucesso, tão não sei o quê. Mas pra gente foram. Mas foram importantes na nossa história, às vezes na história de cada um, né? Tem uma peça que a gente ama, por exemplo, que foram só os homens que fizeram, que são ensaios de mulheres, que só os homens fizeram, todos vestidos de mulher. Foi uma peça muito legal, a gente fez bastante e tal. Hoje em dia não tá no nosso repertório. Mas foi sensacional, assim, até pra, de certa maneira, unir novamente o grupo naquele momento enfim, e descobrir novas potências. Não vai tirar daí, não, Célia. Argentina, baby doll. Meu Deus. Ai, de leve. É de leve. Ah, tá bonito. Tá bonito. Daqui. Não vou usar, não, sua bobona. Deixa eu guardar. Não sei que você não vai usar. Eu posso dobrar, desde que eu dobro, posso dobrar. Tá bom. Aí, olha aqui, conjuntinho. Agora sim, conjuntinho de leve. Não é de leve. A entrevista, por ser a primeira, e acho que assim, foi o nascimento mesmo. E aí acho que depois tem o Romeu e Isolda, que é o terceiro espetáculo da gente, que acho que é o momento que a gente começa a se sentir gente grande. Foi o primeiro espetáculo que levou a gente para fora do Brasil, né? A gente viajou para a França com esse espetáculo. Aí tem o Decote, onde a gente se olhava e falava, viramos gente grande mesmo, né? Aí depois tivemos, de grande importância também, o Scapino, que acho que foi um momento muito difícil da companhia, um momento onde a gente estava meio enfraquecido, tinha gente saindo, tinha gente desinteressada. Então acho que foi um renascimento da companhia num momento muito difícil, assim. Acho que talvez tenha sido o momento mais difícil da companhia, assim, nesses 20 anos. E o Scapino fez assim, reviveu tudo. Além de ter sido um grande sucesso de crítica, de público, é também um espetáculo que continua no repertório. Pedimos a atenção de todos para as seguintes instruções. Primeiro, aquele ou aquela que estiver cego deverá dirigir-se à porta desta sala imediatamente após estas instruções. Para isso, busque a corda que se encontra neste recinto e use-a como corrimão.
Eu acho que a primeira ousadia, a primeira forma mais aberta da gente extrapolar esses espaços, esses territórios de espectador e diretor, ou espectador e ator, é com uma coisa que não tem nome. A gente leu o ensaio sobre a cegueira e ficou querendo fazer isso, colocar na cena. Todo mundo no grupo leu o livro, vamos agora selecionar as cenas, as melhores cenas que a gente acha, selecionamos as cenas. Quando começou a elaborar esse texto, a gente viu que a gente não podia fazer num espaço comum. Então a gente foi meio que empurrado para buscar outras alternativas. Aí surgiu essa primeira ida do estandarte para espaços que são não só alternativos, mas que transgride com a relação de palco e plateia. Ele não existe mais esse limite, ele passa a ser misturado, a ser junto ali, a ser confundido. Ator, público, técnicos estão no mesmo espaço. É um caos que tem que ser orquestrado para que funcione direito essas coisas. Quando isso acontece, a gente começa a perceber que a gente pode fazer teatro em qualquer lugar, a gente pode fazer teatro em qualquer espaço. Projeto para ser realizado na Casa da Ribeira e a gente tinha o livro, estava experienciando essas cenas, só que a gente sentiu essa necessidade de quebrar. Para o grupo foi uma quebra grande porque a gente começa a invadir todo o espaço da casa e ir para a rua. O espetáculo circulava, as pessoas sentavam nas suas cadeiras como num palco italiano, depois disso era quebrado completamente. A gente começou a usar todo o espaço dessa casa. Pós Casa da Ribeira, quando a gente já não podia mais apresentar esse espetáculo lá, a gente começou a brincar com todos os espaços que a gente poderia, dentro da universidade, como fazer circular dentro de outros edifícios, dentro de outros espaços, esse espetáculo que tinha que quebrar todos os espaços. Ensaio sobre a cegueira. Saramago fala de uma cegueira branca, né, de um excesso de informação, de um mundo que tem tanta informação, tem tanta coisa que o cidadão passa a não enxergar mais nada. Não porque ele está com os olhos vendados, sim, mas é porque jogou tanta coisa em cima dele que venda os olhos de forma diferenciada. Então, a história era como a gente provocar essa sensação na plateia. A primeira coisa a gente queria, como não fazer a cegueira preta, só vendar os olhos, deixaria escuro preto. Então a gente fez um desenho de um tipo de óculos, aqueles óculos de mergulho, a gente pintou com um corretivo branco e punha os óculos nas pessoas. Essa foi a primeira ideia, foi quando começou com esses óculos. E agora a gente está na terceira forma de óculos, que é mais ou menos como aqueles de dormir, só que ele é de uma borracha branca, para não dar a sensação de escuridão, né, de preto, e sim de luz. É essa a primeira sensação que a gente quer provocar no espectador, que ele sentisse um excesso de luz, um excesso que a coisa angustiasse e ele não percebesse isso. A primeira regra estabelecida para esse espetáculo é que para se participar dele, tem que se obedecer às regras. Se alguém daquele espaço não quer participar, pode sair, mas quem ficar vai ter de obedecer. E sempre que fala, o diretor mandou, a plateia tem de fazer. Então a gente faz, o diretor mandou pôr os óculos. Então a plateia põe os óculos e ela tem a primeira ideia era que ela ficasse cega o tempo todo. É um espetáculo que ele não é visto com o olhar, mas ele é sentido, ele é impregnado. A luz é em cima de você, a luz aquece. Boa noite, boa noite. Novamente, sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso Cabaré Volúpia. E para começar esta noite quente de hoje, eu quero apresentar para vocês o meu velho amigo, o escritor. Volúpia, nós pensamos justamente sobre essa questão. Temos um dramaturgo, estamos trabalhando com um dramaturgo, gostamos de trabalhar com o Gregory, uma identificação muito grande, mas agora nós queremos, com ele, ser mais radicais. Para nós e para ele também, falava-se muito em partir do nada, e depois nós logo discordamos dessa ideia, não é do nada. Eu vou partir de mim mesmo, não de palavra dita ou escrita, mas do corpo. E a gente percebeu, nas nossas falas, que sentia esses corpos muito desejosos, muito voluptuosos. E aí saiu a palavra volúpia, e nós, opa, é uma boa palavra para o que a gente está vendo, percebendo acontecer aqui nesse encontro desses corpos. E agora a gente tem, talvez, um tema para pesquisar. Então agora vamos pesquisar mais direcionado para essa temática. E aí Gregory e eu fomos selecionar textos e poema, literatura que trate dessa temática, e músicas, imagens. A gente veio tudo aqui com a esperança de encontrar Passarópolis, um lugar melhor, um lugar que ia resolver os nossos problemas, e chegamos aqui e encontramos isso.
Isso, o mundo tá mesmo virado. Olha, a gente acabou de passar por um policial corrupto, uma mendiga maluca. Essa ali, ó, tá devendo o cu das calças. Aquela lá, problemas com drogas. Ah, olha, é uma pouca da vergonha mesmo. Eu acho que no Passarópolis, que foi daí o nosso próximo espetáculo, a gente tava meio perdido, assim. Vamos tentar um texto mais pronto, um texto de fora, não do Gregory. Ele trabalha com a gente na adaptação, mas vamos pegar um texto, uma história pronta e vamos trabalhar a comédia. Nos jogamos a montar o espetáculo, montamos pra rua, um lugar que a gente nunca tinha ido. Depois de um tempo, de 2 apresentações, nossa, não é a nossa cara, né? Isso não tá legal, não, meu, tá chato, sei lá. Vamos esquecer o Aristófanes. E aí a gente deu carta branca pro Gregory. Olha, Gregory, a gente precisa mudar isso porque não tá legal, não tá funcionando. E o Gregory veio com uma proposta que aí era totalmente diferente. Continuaram alguns personagens numa história nova, num contexto novo, com um fim, com tudo diferente. O que nós estamos fazendo é pelo bem de todos, se esquecessem? Tereia, leva ele daqui. Nós precisamos continuar. Como assim? Leva ele daqui! Vai fazer o que comigo, não? Ei! Dá um jeito nele, vai! Mas como assim dá um jeito? Dá um jeito, tu vai me matar, é? É isso, Onofre? Por um teto? É isso que tu vai me matar? O que eu estou fazendo por eles. Pelo futuro de milhões de aves e passarinhos! E acho que a gente encontrou mais com Aristófanes. Quando a gente esqueceu Aristófanes, vamos esquecer um pouco Aristófanes, e a gente encontrou muito mais com as aves. É muito mais as aves agora, porque continua aquela pegada de 2 homens, 2 trambiqueiros, na verdade, estão fugindo de seus credores e que vão encontrando alguns personagens, que aí entra a nossa ideia de que um quer passar perna no outro, os outros também são tão trambiqueiros quanto, né? E aí a gente entra numa pegada que o Aristófanes já tem, que é muito política. Então o nosso espetáculo tem uma crítica política muito direta, isso na rua, com o povão, e a gente aprendendo a fazer teatro de rua, assim, a gente se jogando num desconhecido, num outro universo. Tem sido muito interessante, a gente se sente muito vivo novamente, porque cada experiência que nós temos passado... Senhor, bem-vindo ao teu lar. Me distingue com tal respeito. Quem na prisão me maltrata? És herdeiro deste trono, o futuro senhor de Macondo. Vil, infame e traidor. O que quer que eu saiba mais? Sempre foste o filho preso do rei. A gente tem essa inquietude de não só ficar dentro da sala, não só montar o espetáculo e apresentar. A gente quer também dialogar com o mundo de uma outra forma, partindo do teatro. Então, a gente resolveu criar o Festival Latino-Americano de Teatro, que é um festival onde a gente faz questão de trazer grupos. E criamos o Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste, que é uma forma de juntar, porque também a gente se sente um pouco à parte, o Nordeste, até agora está mudando muito, mas num certo momento era como se estivéssemos em 2 países. Então a gente fez questão de juntar, porque esses grupos que têm esse trabalho de pesquisa, de laboratório, então a gente criou esse núcleo para juntar estes grupos, e aí estes grupos estão sempre convidados e também têm interesse em vir e se colocam para vir para o festival. Então nós fazemos muitos trabalhos em comunidades extremamente carentes, de risco. É o prazer de levar a arte da forma que a gente acredita para essas pessoas. É claro que socialmente isso tem um resultado positivo, mas é também dar acesso a essas pessoas ao teatro e ao tipo de teatro que a gente faz. Então, todos os verões a gente faz uns cursos, né, para a comunidade, abrimos, gratuito. Nessas comunidades, que é uma troca, um intercâmbio, é um projeto que a gente está desenvolvendo que se chama Histórias Invisíveis. E nesse intercâmbio que a gente está tendo, a gente tem essa troca incrível de chegar lá, conhecer essa comunidade. Sabes o que é um astrolábio? Um sextante. Conheces o vapor, as letras, a música. Chegou a luz dos céus. Renasceu Um trabalho que é Histórias Invisíveis, que consiste em
em ficarmos 15 dias em cada comunidade, trabalhando teatro e arte circense com eles, mas ao mesmo tempo o Tiago está pesquisando os antigos moradores, os antigos costumes da comunidade, que vai resultar no nosso próximo trabalho, que se chama, também vale a pena, Ensaios Cidades Invisíveis. Que nosso ponto de pesquisa foi o livro de Ítalo Calvino. Você teria coragem, Escapino, de me abandonar em uma iminente desgraça que pesa sobre meu amor? Você precisa fazer alguma coisa por Leandro. Eu, depois de tanta humilhação? Eu lhe suplico, Escapino, esqueça meu arrebatamento e ponha sua habilidade a meu serviço. Eu junto as minhas súplicas a Leandro. Se for preciso, me ajoelhar a seus pés. É fundamental para uma companhia coexistir a percepção clara e concreta que a propriedade daquela companhia é do grupo. Então eu vejo que isso é um problema nos grupos quando a propriedade, no fundo, é do diretor. Isso é uma coisa que foi amadurecendo na companhia e realmente, do ponto de vista, digamos assim, da gestão econômica, da propriedade da companhia, de quem é dono dessa história, somos todos nós. A gente tem uma série de divisões de tarefas em que produz, hoje em dia, uma sensação clara que a propriedade da companhia é do grupo todo. Eu acho que os Atores de Lauro têm uma singularidade, que é uma potência de criar espetáculos coletivamente, seja no texto, seja na própria direção. A direção dos Atores de Lauro é uma direção completamente coletiva. Eu sou um estimulador, uma pessoa que dá estímulos para os atores, e os atores criam, e depois eu vou maestrando, e vou editando, e vou escolhendo. Então não é só a propriedade da companhia como instituição, mas também a propriedade de cada espetáculo. Cada espetáculo é muito de todos, mesmo quando a gente monta textos que são clássicos. É muito democrático, coletivo, debatido. Inclusive, isso tem problemas também. Isso tem um lado também que pode desequilibrar para algumas questões, né? Mas a gente enfrenta acho, com muita alegria essas dificuldades. Você mora onde no Rio de Janeiro? Na Glória. Ah, na Glória! Ah, eu conheço a Glória. É onde tem o roteiro da Glória, né? A igreja, conheço né? aquela igreja lá no alto, né? Conheço. É muito bonito. Eu adoro o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Maravilhosa.